327 mortos e quase 7 mil novos casos. O estado de São Paulo registra os piores números de vítimas em 24 horas desde o início da pandemia. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de retomada tem desrespeito às regras de flexibilização nas praias. 2 suspeitos morrem e um policial é baleado em tentativa de assalto a banco na capital paulista. Corregedoria apura a agressão de policiais a homem desarmado no Distrito Federal. Protesto contra o racismo reúne 20 mil pessoas em Paris e termina em conflito com a polícia. Manifestantes voltam às ruas pelo 8º dia nos Estados Unidos. Nova York amplia o toque de recolher para tentar evitar saques. You see this man? This is America. Essa é a América. Esse rapaz acabou de sair de dentro da loja. Vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos e de ministros, será investigado pela Polícia Federal. O dólar comercial recua para R$ 5,21, com a maior desvalorização diária frente ao real em quase 2 anos. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem mais de 31 mil mortes provocadas pela Covid-19. Mais de 1.200 foram registradas apenas nas últimas 24 horas. É o maior número desde o começo da pandemia. Os casos ultrapassaram 555 mil. 223 mil pessoas se recuperaram da doença. O estado de São Paulo também registrou hoje os maiores números de mortes e também de casos da Covid-19 em 24 horas. Enquanto isso, associações que representam 5 setores da economia enviaram propostas para reabrir as portas. Retroceder nos índices que já atingiu e que a gente volte para a fase 1. E na primeira das 6 fases de flexibilização do isolamento na cidade do Rio de Janeiro, os cariocas voltaram a frequentar a orla da cidade. Pelas novas regras, apenas a prática de exercícios físicos é permitida. Mas no estado, que soma mais de 5.500 mortos pela Covid-19, há quem insista em desrespeitar as proibições. Mal amanheceu, o carioca correu para a praia até o fim do mês. A Organização Pan-Americana de Saúde alertou hoje para a falta de testes e também de leitos de UTI disponíveis no Brasil. O diretor do Departamento de Assistência Social. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde cancelou o contrato para a compra de respiradores da China, já que, segundo a pasta, a empresa não cumpriu o prazo de 30 dias para a entrega dos equipamentos. Segundo o Ministério, a indústria brasileira vai dar conta de atender a demanda necessária para o combate ao novo coronavírus no país. Até hoje, os fabricantes nacionais entregaram 2.651 respiradores ao governo federal. E o governo autorizou o reajuste no preço dos remédios, que estava previsto para abril e foi adiado por 60 dias. O reajuste máximo para os fabricantes é de 5,21% e já está em vigor. A resolução que autoriza o aumento foi publicada em edição extra no Diário Oficial de ontem. Pesquisadores brasileiros criaram um teste que pode mudar o panorama do combate à Covid-19. Eles afirmam que o novo exame permite saber em até 6 horas se o paciente desenvolveu imunidade contra a doença e que o custo pode ser até metade do valor dos testes que já estão em uso. O novo coronavírus possui mais de um tipo de proteína disponível para os pacientes. Neste momento de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, ações de solidariedade são extremamente bem-vindas. Moradores da Zona Sul do Rio foram beneficiados pela distribuição de alimentos e também produtos de higiene. E motoristas de caminhão renovaram as esperanças ao rodar pelo estado de São Paulo. Os caminhoneiros são responsáveis por cerca de 60%. O vizinho está precisando, não pode vir pegar, a gente ajuda. E veja daqui a pouco, o número de motociclistas mortos em São Paulo aumenta quase 50% durante a quarentena. Diagnosticado com Covid-19, jogador Casares, do Atlético Mineiro, é multado depois de ser flagrado dando uma festa em casa. A gente volta já já. Como se distrair na quarentena? Escolha um curso online para fazer. Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus de todo o mundo.
de Poliana. Uma tentativa de assalto a uma agência bancária na capital paulista terminou com 2 suspeitos mortos e outros 4 presos. Usando fuzis, os criminosos fizeram clientes e funcionários reféns. No confronto, um policial militar foi baleado na cabeça. E o policial militar que foi atingido por disparos passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e não corre risco de morrer. A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal investiga a ação de 2 policiais contra um homem desarmado. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma sequência de agressões. Foram afastados do trabalho nas ruas. A Corregedoria está apurando os fatos. 10 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fazerem parte de uma milícia que atua na zona oeste da cidade. Entre os detidos estão 4 policiais militares. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma manifestação contra o racismo acabou em quebra. As manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos chegaram hoje ao 8º dia. E para evitar saques durante os protestos, a Prefeitura de Nova York ampliou o toque de recolher. Vamos falar ao vivo, direto de Nova York, com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Pati. Esse toque de recolher deve começar em menos de 1 hora, né? E os manifestantes, eles continuam nas ruas? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí no Brasil. Sim, os manifestantes continuam nas ruas. Vamos mostrar ali. Um grande número de pessoas caminham pelas ruas de Nova York neste momento. Esse grupo caminha pelo menos 1h30. As manifestações pacíficas acontecem em diferentes pontos aqui de Manhattan. O problema tem sido realmente no fim do dia, início da noite, quando grupos mais violentos começam a saquear as lojas. O toque de recolher foi antecipado para as 8 horas da noite daqui, 9 horas da noite aí em Brasília. Isso porque vários saques aconteceram em Manhattan na última noite. A nossa equipe presenciou estes saques. O governador Andrew Cuomo e também o prefeito Bill de Blasio afirmam que não será necessária a presença de militares aqui em Nova York, porque os 36 mil policiais de Nova York vão conseguir acalmar os ânimos e acabar com os saques, com esses problemas que acontecem aqui, sem violência. A questão é que na capital Washington e também em outras cidades, o tom tem sido outro. Veja agora em nossa reportagem. Na capital americana, o aviso... Voltando ao Brasil, dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revelam um aumento no número de adultos intoxicados por produtos de limpeza nesse período de pandemia. A não utilização de itens de proteção pode trazer consequências que vão desde uma simples alergia até graves problemas respiratórios. Potencializar a limpeza dentro de casa tem sido uma... Veja em instantes. Ministério da Educação autoriza aulas aos sábados e inclusão de atividades remotas para cumprimento de carga horária obrigatória. Organizadores da Fórmula 1 anunciam a retomada das corridas a partir de julho. O SBT Brasil volta já já. Bom senso no condomínio. Prefira brinquedos individuais para crianças, como patinete ou bicicleta. Higienize os aparelhos da academia antes e depois do uso. Evite entrar no elevador cheio. Mesmo com a redução no tráfego de veículos em São Paulo durante a quarentena, o número de motociclistas mortos na cidade aumentou em quase 50%. Que pena, né? O número de mortes também cresceu 15% em todo o estado. Os dados são do Infociga, que é um banco de dados do governo paulista. Os pedidos de comida não... Em casa durante a quarentena tem causado um efeito colateral nada agradável, viu, Marcelo? É a dor nas costas. É verdade, Raquel. Uma pesquisa que ouviu 44 mil pessoas mostrou que 40% delas passaram a sentir o desconforto. Menos a dor nas costas. Fez total diferença para mim, para o trabalho, para a vida, e agora o trabalho em casa está bem mais fácil. A pandemia tem levado muito
muito medo para quem trabalha nos presídios do país. A conclusão é de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Mais de 700 agentes prisionais do Pará já foram afastados por Covid-19 para o combate à pandemia. O jogador Casares, do Atlético Mineiro, foi multado em R$130 mil por quebrar a quarentena e fazer uma festa em casa. O atleta está infectado com a Covid-19. O Ministério da Educação autorizou as escolas a contar atividades não presenciais, videoaulas, plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio e material didático impresso entregue aos pais ou responsáveis. Ao fim do período de emergência, o MEC indica o uso dos sábados e do recesso escolar do meio do ano, além do aumento de horas da jornada escolar diária. O prazo do inquérito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou hoje a favor da prorrogação das investigações sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aras também concordou com o depoimento de Bolsonaro no inquérito. O dólar teve a maior queda em quase 2 anos e fechou o dia cotado a R$ 5,21. A Bolsa de Valores subiu 2,74% e encerrou o dia com o melhor resultado desde 10 de março, quando os estados ainda não haviam decretado a quarentena e o Brasil não tinha nenhuma morte pela Covid-19. O bom humor do mercado segue o cenário internacional e a possibilidade de reabertura do comércio no Brasil, mesmo sem indicação clara de que a pandemia esteja sob controle. O novo coronavírus já tirou a vida de 380 mil pessoas em todo o mundo. Quase 6,5 milhões foram infectadas desde o início da pandemia. A Ásia e a Europa já passaram pelo pior momento da crise, mas o retorno das viagens internacionais com a reabertura das fronteiras preocupa as autoridades. De Londres direto para o hospital. Abertos hoje. Aqui no Brasil, apesar da quarentena, muitos casais não pretendem deixar o Dia dos Namorados passar em branco e já começam a planejar a troca de presentes deste ano. O comércio eletrônico está a todo vapor, viu, Raquel? E a expectativa desse setor é que quase 10 milhões de compras virtuais sejam impulsionadas pela data. Tem todos os outros aí para a gente recuperar. Tenho certeza que vai ser gostoso, vai ser diferente, vai ser bom. O governo federal criou um programa emergencial destinado a pequenas e médias empresas. Empresas que faturam de 360 mil a 300 milhões no ano passado poderão buscar essa linha de crédito. A medida provisória que cria o programa autoriza o uso de 5 bilhões de reais. A estimativa é atender empresas que juntas empregam 3 milhões e 300 mil trabalhadores. E o SBT Brasil fica por aqui desejando para você uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta